Welcome back to one more English class, and today we are going to talk about he, she, and it. Bom pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inglês no canal. E olha só, hoje nós vamos aprender a fazer frases afirmativas, negativas e perguntas no Simple Present para as outras pessoas da oração que eu não aprendi a fazer até agora nos vídeos que eu tenho apresentado a vocês. E quais são essas pessoas? Essas pessoas são ele, he, ela, she e it. Que é tanto ele e ela neutro. O que é isso, Paquito? É ideologia de gênero? Não, não tem nada a ver com ideologia de gênero. O it é simplesmente o pronome que nós usamos para nos referir a coisas e animais. A gente fala ele ou ela aqui porque no nosso português mesmo a gente pensa em objetos que a gente coloca gênero, né, feminino e gênero masculino. Por exemplo, televisão. Televisão é a televisão. Televisão tem um gênero feminino. Volante, o volante. Volante, por exemplo, é uma palavra que tem gênero masculino. Mas são coisas, então cabe aqui no it. Animais também, o gato, o cachorro, a lebre, a perdiz, e aí por aí vai. Também caem nesse fator. Lembrando que o he, o she e o it, então, são essa terceira pessoa do singular que nós vamos aprender a fazer então frases com ela. Por que é tão importante diferenciar o he, she e o it do I, you, we and they? Porque para fazer frases nessas pessoas, nós modificamos algumas coisinhas no verbo e no verbo auxiliar com os quais nós construímos as frases. Acompanhem e a partir disso você vai ver que é bem fácil de ir para frente, construir mais frases e aí a gente está livre para poder fazer frases sobre qualquer pessoa que nós quisermos. Vou apagar o quadro e aí a gente continua quando eu acabar de escrever aqui. Já vou escrever os exemplos. Bom pessoal, já construí aqui as frases que nós vamos precisar para eu exemplificar as diferenças nas frases afirmativas para essas pessoas da oração. Olha só, a frase ele joga futebol. Eu vou precisar da palavra ele, da palavra joga, que é o jogar conjugado, e futebol, como eu fazia para eu, você. Terceira pessoa do singular, eu preciso usar uma forma que nós chamamos de forma pluralizada do verbo. Essa forma pluralizada nada mais é que acrescentar um S no final do verbo. Então olha só, he plays soccer em vez de he play soccer. She eats a lot em vez de she eat a lot. E it works very well em vez de it work very well. É só você se lembrar. Falamos de he, falamos de she, falamos de it, eu preciso colocar uma forma pluralizada do verbo. Essa forma pluralizada do verbo, ela não é tão óbvia quanto parece. Alguns verbos é simplesmente colocar um S mesmo depois do nome do verbo com os quais nós conhecemos. Mas existem alguns verbos que eles são um pouquinho diferentes, eles são um pouquinho chatos, eles são irregulares. E a forma de colocar o S não é simplesmente assim, acrescentando no final deles. Às vezes eu tenho que fazer uma mudança mais. Por exemplo, aliás, antes de eu dar esse exemplo, deixa eu só mostrar pra vocês os bloquinhos que nós temos aqui, como a gente sempre costuma fazer, né? Olha só que legal. He plays, she eats, it works. Repare que os bloquinhos que eu faço são sempre frases, né? He plays, she eats and he works. Bom, he plays o que? Soccer. She eats a lot. Então, uma maneira como que ela come muito, a lot, pra caramba. E it works very well, maneira também. E funciona muito bem. O verbo to work é tanto o verbo trabalhar quanto o verbo funcionar. Então esse it se refere a alguma máquina ou algum celular, sei lá, alguma coisa assim desse tipo, pra gente fazer essa frase nesse sentido. Bom, quais são alguns verbos importantes que nós precisamos saber que nessa forma pluralizada não é só colocar o S? É o verbo to go, ou seja, o verbo ir, que na forma pluralizada eu acrescento um S. Goes. Então, he goes, she goes, it goes. O outro verbo é o verbo to have, ou seja, o verbo ter no inglês, que na forma pluralizada não é haves, mas é has. Só coloca um S. Depois já coloca um S, quer dizer, depois do A vira um has, totalmente diferente. Outro verbo é o verbo fazer em inglês, com o sentido de executar alguma coisa. O verbo fazer mais geral, que é o do, igualzinho o verbo auxiliar que nós estávamos usando para fazer as frases negativas. Ele na forma pluralizada é does. Does. E aí a gente tem alguns dos verbos mais importantes nas maneiras como eles ficam na forma pluralizada. A partir disso a gente já tem bagagem para poder continuar e fazer algumas frases essas.
Vamos aprender a fazer as frases negativas e depois as frases interrogativas. Bom, pessoal, para fazer uma frase negativa no inglês, eu sempre colocava o verbo auxiliar mais o advérbio de negação. Para fazer frases negativas para he, she, it, eu vou usar o verbo auxiliar também e o advérbio de negação. Mas, lembra que usamos a forma pluralizada do verbo? A gente vai fazer a mesma coisa para as frases negativas. Essa forma pluralizada, ela vai cair justamente no verbo auxiliar, que é does, tá? Sabendo que o does, o do é o verbo auxiliar, a forma pluralizada do do é does, como eu mostrei alguns instantes atrás. Então, esse doesn't que eu coloquei aqui, ele significa does not. Já usei o does, já usei a forma pluralizada, o does not ou doesn't. No verbo, então, da ação, eu não vou precisar colocar aquele S mais. Eu vou pensar que esse S caiu aqui no doesn't, caiu aqui no verbo auxiliar. Então, ele veio parar nessa parte aqui. E é por isso que aqui não tem o S depois do verbo. Pronto, já sei fazer frase negativa para he, para she e para it. He doesn't play, she doesn't eat a lot, it doesn't work very well. Estou fazendo as frases negativas nas frases afirmativas que eu fiz, que eu escrevi aqui da outra vez. E agora, então, para fazer a pergunta, você já deve estar pensando que você vai precisar, então, pluralizar aquele verbo auxiliar que eu estava usando para fazer interrogativas para os outros pronomes, para as outras pessoas da oração. E é exatamente isso. Eu vou apagar e vou dar um exemplo que você vai ver como é simples. Bom, pessoal, vocês se lembram dessa frase? He plays soccer. É a nossa frase afirmativa, certo? E se eu quisesse perguntar, ele joga futebol? Eu vou ter que fazer algumas alterações. A primeira delas é colocar, então, o verbo auxiliar para poder fazer perguntas em inglês. Como eu usava o do, you, do, they. No inglês, então, eu vou colocar o do, mas a forma pluralizada dele, does, porque eu estou falando de he. E como eu usei o does no he, eu tiro fora esse S do verbo aqui, porque é como se ele tivesse vindo cair nessa parte aqui. E aí então meu question marker, meu ponto de interrogação ficou horroroso, mas aí eu tenho does he play soccer? Does she eat a lot? Does it work very well? Pronto. Não preciso de S depois do verbo, porque já está meu verbo auxiliar. Essas são as maneiras de fazer frases negativas e interrogativas além das afirmativas para o he, para o she e para o it. Lembrando, pessoal, estou falando de pessoas da oração, a terceira pessoa do singular. Então não precisa necessariamente ser um he aqui, eu posso colocar a pessoa. Does, por exemplo, meu nome, does Diogo play soccer? Does your father, o seu pai, play soccer? Então você tem que ficar atento a isso. Quando eu não usar o pronome e eu usar o seu pai, sua mãe, o nome da pessoa, tem que pensar, isso se trata de uma terceira pessoa do singular ou não? Se sim, usar o does. Se não, usar o do para fazer as perguntas e as negativas. Bom, pessoal, é só isso mesmo. E vocês acompanhem, por favor, os próximos vídeos para aprender mais de inglês. E um próximo vídeo agora é um resumão de como fazer frases afirmativas, negativas e perguntas de uma maneira bem fácil e simples no Simple Present para todas as pessoas da oração. Se vê nos próximos vídeos. Valeu!